Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde! Estamos entrando no ar com mais um programa TV Sintese. E no programa de hoje, você vai assistir a uma entrevista com o vice-presidente do Sintese e presidente da CUT, professor Roberto Silva. Ele vai falar sobre a vacinação contra a Covid-19 em Sergipe. Você vai ter ainda aos nossos quadros Cine Resistência e O Direito é Seu. Se é boa informação que você quer, então fique com a gente. O programa que realmente se importa com a educação em Sergipe está entrando no ar. Ainda como estamos no mês dedicado às mulheres e às suas lutas, no Cine Resistência de hoje, nós vamos indicar para você o filme Zuzu Angel. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. No Cine Resistência de hoje, vamos indicar Zuzu Angel. O filme revela a trajetória da estilista mineira em busca do filho. Os anos de 1960 viraram o mundo de pernas para o ar, transformando todos os grupos sociais. No Brasil, a carreira da estilista Zuzu Angel começa a deslanchar, enquanto seu filho, Stuart Angel Jones, ingressa no movimento estudantil, contrário à ditadura militar então vigente. As diferenças ideológicas entre mãe e filho são profundas. Ele luta pela Revolução Socialista. Ela, uma empresária. Stuart é preso, torturado e morto, sendo dado como desaparecido político. Inicia-se então a Odisseia de Zuzu. As manifestações da estilista mineira ecoaram no Brasil, no exterior e em sua moda. A cruzada de Zuzu expõe as vísceras da repressão. O filme conquistou diversos prêmios no Brasil e no exterior. Para assistir, vocês já sabem, basta ir lá no YouTube e colocar o nome do filme, Zuzu Angel, e bom divertimento para todo mundo. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. A nossa entrevista especial deste sábado será com o vice-presidente do Sintese e presidente da CUT, professor Roberto Silva. O nosso bate-papo será predominantemente sobre a vacinação em Sergipe. Se você também está preocupado com a lentidão da vacina em nosso estado, então preste atenção em nossa entrevista. Então vamos lá? Boa tarde, Roberto. Seja muito bem-vindo ao TV Sintese. Professor Roberto, para conter o avanço da pandemia de Covid-19 em nosso estado, o governo Belivaldo Chagas decretou toque de recolher. Entre as 10 da noite e as 5 da manhã, os serviços não essenciais não podem funcionar. Isso começou no dia 5 de março e segue até o próximo dia 21. O que você pensa sobre essa medida? Veja, aparentemente é uma medida necessária, porque a gente tem visto um crescimento exorbitante do número de casos e de mortes, não só em Sergipe, mas no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o que é que a gente tem visto? O governo não tem adotado a mesma atitude, por exemplo, para as empresas de ônibus. Os trabalhadores eles estão sendo obrigados a ficar em suas residências nos fins de semana, mas quando chega durante a semana que eles estão sendo obrigados a ir para os seus ambientes de trabalho, a gente tem visto os ônibus superlotados sem nenhuma medida de contenção, nem por parte do Estado, nem por parte do município. A Prefeitura de Aracaju é o órgão responsável pela fiscalização, mas o governo também é corresponsável, uma vez que o controle da pandemia cabe ao poder público. Portanto, a gente tem visto um cenário que, na nossa avaliação, não vai resolver. Se não houver uma política efetiva para manter os trabalhadores em casa, com auxílio emergencial que de fato assegure o seu sustento, ou medidas efetivas para que o trabalhador tenha total segurança no seu ambiente de trabalho, bem como no deslocamento para o trabalho, esse problema da pandemia não será resolvido. Portanto, é muito grave
A CUT, inclusive, fez uma representação contra as empresas de ônibus e a Prefeitura de Aracaju, que é o órgão responsável pela fiscalização do transporte coletivo, junto ao Ministério Público do Trabalho. E nós esperamos efetivamente que haja uma medida urgente para proteger a saúde e vida dos trabalhadores. Muitos estão perdendo as vidas. A pandemia está mostrando uma divisão de classe enorme, porque a contenção, o fechamento dos estabelecimentos nos fins de semana tem um objetivo claro: proteger as elites que frequentam os restaurantes durante os fins de semana. Mas não tem nenhuma medida para proteger os trabalhadores e seus familiares. Isso é muito grave, isso precisa ser combatido e a CUT tem atuado para que isso aconteça o mais rápido possível. A Covid-19 lota hospitais em Sergipe e a vacinação é a segunda mais lenta do país. A situação é tão gritante que chegou até o plenário da Assembleia Legislativa. Vários parlamentares estão reclamando da lentidão na vacinação, dizendo que isso torna a população do nosso estado mais vulnerável à doença. Inclusive, o Sindicato dos Médicos também se manifestou, criticando a vagarosidade da vacinação. Professor Roberto, na sua opinião, o que está acontecendo para que a vacinação seja tão lenta dessa forma em nosso estado? Veja, isso cabe a uma articulação estadual, né? A Secretaria de Estado da Saúde é o órgão responsável em coordenar a vacinação no estado. Os municípios são responsáveis na aplicação da vacina. Tanto precisa de uma coordenação estadual, quanto precisa de profissionais para essa tarefa. E o que acho que a gente tem visto, tanto durante a pandemia ou antes da pandemia, em muitos municípios, o sistema de saúde efetivamente é muito precário. E daí a necessidade de que o Estado assuma essa responsabilidade corresponsável com os municípios para a aplicação da vacina. A precariedade do sistema de saúde, especialmente dos pequenos municípios, tem refletido nesta vagareza da vacinação para a população. Agora, em função disso, o Estado vai deixar e pronto? Eu acho que não. Eu acho que o Estado poderia, junto com os prefeitos municipais, especialmente desses municípios que o sistema de saúde é precário, assumir a responsabilidade, inclusive a contratação de pessoal, para, junto com os municípios, poder acelerar a vacinação. Efetivamente, tem aí um jogo de empurra. O Estado manda a vacina para os municípios e não assume qualquer responsabilidade pela vacinação, que poderia assumir, porque tem recurso para essa tarefa, inclusive para a contratação de pessoal. Vamos falar de Brasil. Como você, enquanto presidente da CUT em Sergipe, avalia as ações de Bolsonaro no que diz respeito à vacinação em nosso país? Veja, Bolsonaro, na nossa avaliação, tem cometido um crime contra a humanidade, né? O Brasil, esta semana, passou a ser o primeiro do mundo em mortes diárias da sua população. Isso é fruto de uma política genocida do governo Bolsonaro, que desde o início da pandemia secundarizou a pandemia, secundarizou o uso de máscara, secundarizou uma política de planejamento da vacinação, da compra de vacina e de insumos para a população. E agora nós vivemos um cenário de extrema gravidade. Um cenário de crescimento da pandemia, um cenário que o Bolsonaro tem estimulado que a pandemia não é nada e que a população precisa sair de casa para buscar o seu sustento, empurrando o trabalhador apenas para duas opções. Bolsonaro empurra os trabalhadores apenas para duas opções: ou morrer de fome, desempregado em casa, ou morrer de Covid na rua, em função da ausência por parte do governo de uma coordenação nacional frente à pandemia, como todos os países estão tratando. Além disso, o Brasil hoje passa a ser um um perigo para a humanidade, para o planeta. O Brasil hoje tem sido um país em que o vírus está em processo de mutação e isso pode inviabilizar, inclusive, a eficácia das vacinas que existem hoje no mundo.
E isso fruto de quê? Isso fruto da ausência de uma vacinação efetiva. Enquanto a maior parte dos países já estão praticamente imunizando toda a população, nós estamos no início, sem qualquer perspectiva de quando toda a população será imunizada. Então, essa ausência de política nacional é um crime contra a humanidade que está sendo cometido no país. Essas mortes de brasileiros e brasileiras por Covid, por uma falta de política efetiva do governo Bolsonaro, precisa ser tratado como um crime contra a humanidade. Precisa ser denunciado em tribunais internacionais o que o governo Bolsonaro está fazendo contra o povo brasileiro. O Brasil está sitiado pela Covid-19. E isso é fruto dessa política genocida desse governo. Daí a necessidade da luta dos trabalhadores pelo Fora Bolsonaro. Entendemos que não tem saída. Para o Brasil superar a Covid-19, para o Brasil superar a crise econômica, a crise do desemprego, é preciso que Bolsonaro saia, é preciso Bolsonaro fora da presidência do Brasil. Portanto, mais do que nunca, há uma necessidade de fortalecimento dessa luta e eu convido a todos e todas para lutar a favor do Fora Bolsonaro, porque Bolsonaro é uma ameaça ao povo brasileiro, por isso o Fora Bolsonaro é mais que urgente. Professor Roberto, o governo federal especula voltar aí com um auxílio emergencial na faixa de R$ 250. Na atual conjuntura, você julga suficiente essa quantia? Não é. Né? O auxílio emergencial de R$ 600 já era insuficiente. Nós defendemos que o auxílio deveria ser de um salário mínimo, como todos os países estão fazendo, assegurando o auxílio de um salário mínimo a toda a sua população, para manter os trabalhadores em casa com condição de sustentar suas famílias. Um auxílio de R$ 250 não vai impedir que as pessoas saiam de casa. As pessoas vão ter que sair de casa para ter algum tipo de renda para ajudar suas famílias. E isso não vai conter a proliferação do vírus. O que a gente precisa nesse momento é ter um auxílio de fato para que as pessoas possam ficar em casa e o país possa conter a proliferação do vírus que está matando milhares de brasileiros todos os dias. Milhares. Inclusive a gente aproveita o espaço para lançar nossa solidariedade às famílias dos brasileiros e brasileiras e também dos sergipanos que perderam seus entes queridos por essa doença. Porque o governo tem responsabilidade, nós estamos em estado de guerra, com uma doença que está matando milhares. E é preciso cuidar primeiro do povo, cuidar da vida. E não é isso que o governo está fazendo. Para encerrar a nossa entrevista, vamos falar sobre a campanha que o Sintese está fazendo para que os profissionais da educação sejam tratados como prioridade na vacinação contra a Covid-19. Professor Roberto, explica para a gente o objetivo dessa campanha do Sintese. O Sintese, desde o início do ano 2021, nós já notificamos o governador, o secretário de Estado da Educação e da Saúde, para que os trabalhadores de educação entrem no grupo prioritário, juntamente com os idosos, na vacinação contra a Covid-19. E por que nós fizemos essa solicitação? Diante do anúncio, no final do ano passado, de retorno das aulas presenciais em 22 de março, pelo governo do Estado de Sergipe. Acreditamos e defendemos que o retorno das aulas presenciais é fundamental. Nós queremos retornar às escolas, porque a gente sabe que as aulas remotas foi muito difícil em 2020. Muitos estudantes ficaram sem acesso à educação, porque o Estado não assegurou as condições para isso. E entendemos que para todos ter acesso à educação, somente com a aula presencial. É fundamental o retorno das aulas presenciais. Mas acreditamos e defendemos que esse retorno das aulas presenciais somente com total segurança. Somente com segurança sanitária e com vacina. E aí, nós fizemos essa solicitação. Como não houve, por parte do governo do Estado, resposta concreta, da Secretaria de Estado da Saúde, na última segunda-feira nós fizemos uma vigília na porta da Assembleia Legislativa, protocolando junto aos 24 deputados ofício, inclusive junto com um projeto de lei, que assegura aos trabalhadores da educação a vacinação para todos,
para que nós possamos ter um retorno das aulas presencial com total segurança. Na nossa avaliação, é fundamental, até porque essas novas variantes do vírus, com a mutação do vírus, em função da ausência de uma política de vacinação do governo Bolsonaro, os estudiosos em saúde têm demonstrado que essas novas variantes têm atacado principalmente crianças, adolescentes e jovens, que são nosso público nas escolas estaduais. Então, isso poderá levar a um nível de proliferação da doença, se não houver segurança sanitária para o retorno das aulas presenciais, inimagináveis. Portanto, é mais do que urgente que haja um compromisso por parte do governo Belivaldo e de toda a sua equipe, e a gente espera que a Assembleia Legislativa seja uma intermediária nesse processo de debate, para que os trabalhadores da educação, tanto da rede pública estadual, quanto das redes municipais de Sergipe, sejam vacinados, para que a gente possa retornar às aulas presenciais com total segurança. Obrigada, professor Roberto. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Até a próxima. Muito bem. Se aqui em Sergipe a vacinação anda a passos de tartaruga, que me perdoem as tartarugas, mas aqui a agilidade reina. Vamos agora ao nosso quadro O Direito é Seu. O direito é seu. Queridos professores, queridas professoras, no programa anterior havíamos comentado sobre a possível votação da PEC 86 de 2019 para o dia 25 de fevereiro. Mas após a pressão da oposição e dos movimentos sociais, inclusive diversas mensagens que chegaram ao Congresso Nacional, feitas pelos sindicatos de professores de todo o país, a leitura do relatório da PEC foi retirada de pauta e deve estar retornando nesta quinta, dia 4 de março. Assim, mesmo que esse programa tenha sido gravado antes da votação, e neste caso, mesmo havendo a aprovação para a retirada da obrigatoriedade do financiamento governamental para a educação e para a saúde, continuaremos na luta para que seja garantida a retirada de qualquer dispositivo prejudicial a toda a população brasileira, principalmente aos mais necessitados. Por enquanto, até o próximo programa, continuaremos a informar sobre os benefícios previdenciários pós-reforma de 2019. Então vejamos. Vamos falar um pouco aqui sobre a aposentadoria por incapacidade permanente, antes chamada de aposentadoria por invalidez, e do auxílio por incapacidade temporária, antes chamada de auxílio-doença. Vamos para a regra geral desse benefício. A aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária acontece por algum problema que leva o contribuinte a ficar temporário ou permanentemente sem trabalhar, tanto em virtude de uma doença ou por sua idade avançada. E qual será o valor desse benefício? Bem, a lei nova fala o seguinte: em doenças comuns, haverá um cálculo que será feito achando a média de 100% do salário de contribuição, tendo como início desse cálculo os valores recebidos a título de salário em julho de 94. Após esse primeiro cálculo, o INSS pegará o valor e multiplicará por 60%, podendo ter um acréscimo de 2% a cada ano que o trabalhador tenha do mínimo da sua aposentadoria, ou seja, 20 anos de contribuição do homem e 15 anos de contribuição da mulher. Faremos aqui uma observação. Essa fórmula de cálculo poderá ser alterada a qualquer momento por lei, caso o governo federal assim deseje. Já para doenças profissionais, doença do trabalho ou por acidente de trabalho, também o cálculo é feito de forma diferente. Para chegar ao valor do benefício, o INSS também fará uma média do salário de contribuição, tendo como início o salário recebido em julho de 94. Porém, nesse caso, o valor do benefício é 100% dessa média. Assim, professores, terminamos mais um programa e no próximo devemos estar dando continuidade às informações sobre os benefícios previdenciários. Até lá, e havendo alguma dúvida sobre este ou qualquer outro assunto relacionado ao direito da classe magistério, entre em contato com os advogados do Sintese, fazendo agendamento prévio através do site do sindicato ou pelos telefones da sede ou das subsedes. A todos, um forte abraço. O direito é seu. Pessoal, antes de terminar o programa, eu quero dar um recado para você, que também curte o Sintese pelas ondas do rádio. O nosso programa Sintese em Ação em Aracaju está de casa nova. Nós saímos da Rádio Cultura e agora estamos na Rádio Jornal FM 91,3. Mudamos de emissora, mas o programa permanece no mesmo horário, todos os sábados das 8 às 10 da manhã. É isso, TV Sintese desse sábado vai ficando por aqui. A você, uma boa tarde e boa sorte. Tchau!
Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há